Fala galera, bom, esse é o último vídeo de 2020 e também um vídeo que eu estou comunicando a vocês que eu vou dar um recesso aí de alguns dias, por alguns dias não vai ter vídeo no canal. Então vamos ao último vídeo de 2020, esse ano que nunca acaba, e eu quero trazer um tema que é sempre muito controverso e espinhoso para pessoas que seguem o cristianismo. Esse tema é, na verdade, muito bem aproveitado por determinados grupos políticos, que é o uso de armas de forma individual para proteção. Afinal de contas, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, ele pode apoiar o uso pessoal da arma de fogo para reagir à agressão a partir dos ensinos do Evangelho? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse último vídeo de 2020. Então fica comigo, vamos analisar esse assunto e clarear um pouco as nossas ideias. Se você não me conhece, eu sou o Marcos Vinícius, eu sou o criador deste canal e eu sou cristão. Antes de continuar o nosso tema, eu quero fazer dois avisos importantes e um pedido. Primeiro aviso, nós passamos de 400 inscritos aqui no canal e como eu prometi num outro vídeo, assim que nós chegarmos a 500, nós vamos ter o sorteio de um livro para todo mundo do canal, não só para os novos inscritos, para todo mundo. Eu vou dar as regras aí para participar. Me ajuda aí, divulga o canal para que mais pessoas se inscrevam. Convido seus amigos. E quando a gente bater 1000 inscritos, que aí vou poder abrir a aba comunidade, né, etc., nós vamos sortear 4 livros. Tá? Promessa feita, anota aí, está nesse vídeo aqui. O segundo aviso que eu gostaria de dar é que eu avisei que ia ter uma live no dia 2 de janeiro, às 18h30, uma live sobre esperança. Não vai ser possível, então, fazer essa live. O pedido que eu quero fazer, como dois avisos, um pedido. O pedido é o seguinte: se inscreve aí no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e já manda o seu like e, se possível, já faz um comentário. Por quê? Porque o seu comentário ajuda o vídeo a chegar mais longe na plataforma. Sobre este assunto muito importante, que é o cristão e as armas. O cristão deve ter armas, não deve ter armas. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala sobre essa polarização, é porque no Brasil, atualmente, nós vivemos aquele estado de nós contra eles. Isso é insuflado, inclusive, para meu desgosto, para minha tristeza, por pessoas do meio evangélico, esse estado de nós contra eles. Eu quero dizer para você, antes da gente entrar no assunto, o bem não é um lado contra o outro. O bem é aquilo que é justo. Vou repetir. O bem não é um lado contra o outro. O bem é aquilo que é justo. É uma frase do reverendo Caio Fábio. E eu achei essa frase muito boa para a gente começar a nossa discussão. Tá? Não, o bem não quer dizer que somente eu estou certo, nem que o outro está completamente errado, ou o outro achar que ele está certo e que eu estou completamente errado. O bem consiste naquilo que é justo. Falando-se de cristãos, mais do que nunca, então, deveríamos contar com isso, de que o bem é fazer aquilo que é justo. Então vamos ao assunto. Que o cristianismo fala sobre armamento pessoal para defesa de agressão. Aliás, o cristianismo fala alguma coisa sobre isso? Então eu quero dividir esse assunto em dois pontos. Vamos falar dos cristãos que defendem o uso da arma de fogo para defesa pessoal, alegando com isso que haverá mais segurança pessoal, é uma medida de segurança pública, e os cristãos que são contrários ao uso da arma de fogo. O que acontece? Tanto um lado quanto o outro basicamente usam os mesmos argumentos lá da Bíblia, que é o livro que vai ter que ser a fonte. Basicamente com 3 textos principais. O primeiro é o Pentateuco de Moisés, ou a lei de Moisés, a lei lá dos judeus que foi dada a Moisés e que é trazida para essa coisa chamada tradição judaico-cristã. O que consta a lei de Moisés? Falando especificamente sobre defesa, sobre defesa e proteção. A lei de Moisés, ela trabalha
com a lei de talião, que é o olho por olho, dente por dente. Isso está lá na lei de Moisés. Se matar, tem que morrer. Porém, eu gostaria que você pensasse que há aqui um ponto que precisa ser discutido. Eu vou discutir com você ali na frente. O segundo texto, que é muito utilizado pelos cristãos que defendem o uso de arma de fogo a nível pessoal para autodefesa, é o texto de Romanos 13. Romanos foi um texto escrito pelo São Paulo apóstolo. Ele escreveu diversos textos que eram cartas que ele escrevia para cristãos de determinados lugares. E nesse texto de Romanos tem um capítulo, lá o capítulo 13, onde ele aborda a questão da autoridade instituída. E essa autoridade instituída, diz São Paulo apóstolo, que ela é instituída pelo próprio Deus e que por isso deve ser respeitada, deve ser acatada. Por quê? Porque essa autoridade ela tem o direito de usar a espada, no caso a arma, para colocar ordem nas coisas. Eu estou falando de uma forma bem popular para ficar assim mais claro de se entender. Baseado nesse texto, as pessoas dizem que se a autoridade instituída diz que pode usar arma para se defender, então ela é uma autoridade colocada por Deus. É trazido então esse ponto aí à tona de que a autoridade permite, incentiva, corrobora o uso da arma, porque a autoridade pode usar, então é feito um paralelo. O terceiro texto que é muito usado é um texto do Evangelho de Lucas, um dos 4 evangelhos. Esse evangelho, no capítulo 22, cristãos que são a favor do uso da arma de fogo dizem que Jesus ali incentiva os seus discípulos a usarem a arma como modo de defesa pessoal, como forma de contra-ataque a uma agressão. Dentro do texto de Lucas 22, há um trecho onde Jesus está para ser preso e aí os seus discípulos dizem: como é que a gente vai fazer? Como a gente vai se defender? E ele diz: vendam as suas túnicas e comprem espada. E os discípulos dizem assim: temos aqui 2. E ele diz: isso basta, isso está escrito. Porém, será que isso quer dizer que Jesus está incentivando o uso da arma para defesa pessoal, especialmente a arma de fogo, especialmente pistola, revólver, fuzil, etc.? Bom, vamos à frente e vamos trabalhar um pouco a análise desses fatos. Um pouco transpirando, mas vamos seguir em frente. O que os cristãos, contrários ao uso da arma de fogo como defesa pessoal, argumentam, e eu vou usar os mesmos textos que estão citados na primeira parte aqui, quando eu falei daqueles que apoiam. Primeiro ponto, o Pentateuco, a lei de Moisés. O que os cristãos contrários ao uso das armas argumentam? Eles dizem o seguinte, que a lei do Pentateuco ela foi dada num tempo e numa história, num espaço, num momento específico. Ela não seria uma lei de validade para sempre, né? Com exceção ali dos conceitos éticos e morais dos 10 mandamentos, tudo mais que está no Pentateuco não poderia ser aprovado e trazido até hoje. Por que isso? Por quê? Porque as escrituras ensinam que se você quebra um aspecto da lei, você quebrou a lei toda. Então, quando eu argumento que a lei de Moisés incentivaria e permitiria e me daria respaldo para utilizar a arma, eu tenho que pensar que a lei de Moisés ela tem que ser, então, a minha regra. E se ela é a minha regra, se eu cair em um ponto, não há misericórdia. Por exemplo, Jesus Cristo, quando estava falando o Sermão do Monte, ele disse assim, está escrito, não matarás. Aí Jesus diz o seguinte, eu, porém, vos digo, se você chamar o seu irmão de idiota, e tem muito evangélico que chama os seus irmãos de idiota, tem até pastor que faz isso. Tem até pastor que agride verbalmente os irmãos que são contrários à ideia dele de idiota. Jesus diz o seguinte, você cometeu homicídio contra essa pessoa. Opa! Então, a coisa fica muito séria. Por isso que quem é contrário ao uso das armas
diz que não se pode apelar para o Pentateuco. Olha o que o São Paulo apóstolo escreveu. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aí olha o que ele diz aqui. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Esse alerta é um alerta que pode ser colocado acerca das armas. Porque se você está ali pronto para revidar, porque as pessoas, os cristãos que argumentam a favor do armamento de uso pessoal, diz que só em caso de que alguém vá roubar. O que a gente mais vê é pessoas revidarem usando arma de fogo por qualquer motivo. Então, cuidado para não se destruírem mutuamente. E nos escritos de Tiago, já mais lá no finalzinho da Bíblia, diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, utilizar a lei como base para justificar o seu uso da arma de fogo, não do ponto de vista de quem é contrário, não seria válido. Essa discussão ela leva a um ponto seguinte: quem é favorável ao uso da arma, ele transforma essa expressão todos os mandamentos somente nos mandamentos que lhes são favoráveis. Tá? Então, isso é uma coisa para a gente. Nessa pesquisa que eu fiz, eu encontrei um site de um pastor dizendo claramente o seguinte: que a lei de Moisés serve para amparar leis humanas, ou seja, serve para inspirar constituições, leis de países e etc. Mas que o ensino de Jesus não, porque se o ensino de Jesus fosse transformado em lei, ia ser um caos. Literalmente, esse autor, que é um autor armamentista, usa esse argumento. E o que eu estou tentando fazer aqui é pesar as duas coisas para que você pense e você tome uma decisão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é Romanos 13, de que a autoridade governamental instituída por Deus pode usar a espada para reprimir o mal. E aí, nós vamos falar aqui rapidamente de um acontecimento recente. Numa live, o presidente Bolsonaro disse que a população tinha que se armar para enfrentar as medidas do calcinha apertada, que, no caso, calcinha apertada vem a ser o governador de São Paulo, o João Dória. Olha só, o que eu quero trazer aqui? A questão é, por que quando se fala de autoridade instituída, só a autoridade com a qual eu concordo ideologicamente é uma autoridade instituída? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta que muitos cristãos, não só armamentistas, mas muitos cristãos de direita, conservadores, não conseguem responder. Por que um é autoridade instituída e outro não é? Porque o texto diz lá, a pegadinha do texto de Romanos 13, os 3 primeiros versos, diz o seguinte: que toda a autoridade instituída vem de Deus. Por exemplo, os ministros do STF, que você muitas vezes pode ser alguém que você odeia. Você odeia os ministros do STF. Teve uma porção de cristão que foi para a porta do STF e jogou bomba. Eles são autoridade. Eles não entraram lá à força. Eles não se autodeclararam ministros do STF. Eles foram colocados lá por autoridades instituídas. Você pode não concordar com aquela autoridade, como eu, por exemplo, não concordo com muita coisa que o Bolsonaro faz. Mas o ministro, o Nunes, eu esqueci agora o primeiro nome dele, Cássio Nunes, que entrou agora, ele é uma autoridade instituída. E eu o respeito como tal. Eu posso divergir dos votos dele, eu posso discordar de coisas que ele diga, mas ele é uma autoridade instituída. Agora, por que eu posso considerar o Cássio Nunes uma autoridade instituída, mas o Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Toffoli, não? Só porque eles discordam da minha ideologia? Não. O texto não diz isso. Então, usar esse texto para dizer, olha, a autoridade que eu sigo autoriza armas, então eu estou autorizado também. Isso não está correto.
O prefeito de Quixeramobim é uma autoridade instituída dentro do nosso sistema, a não ser que você queira um sistema ditatorial. Eu conheço cristãos que querem. Terceiro argumento aqui, que é o diálogo sobre a espada. Olha, vende a sua capa, compra a espada e os discípulos dizem, tem duas aqui. E aí ele diz, não, isso é bom. Usar esse texto como argumento de que Jesus é armamentista me faz pensar no argumento do Marco Feliciano, numa entrevista que ele deu à BBC alguns meses atrás, onde ele, para justificar a posição do Bolsonaro pró-tortura, ele diz lá claramente, ora, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Isso não é uma forma de agressão? Ou seja, ele faz um paralelo como se a tortura do Ustra fosse comparável ao que Jesus fez, que foi um ato religioso de zelo espiritual pelo templo, uma coisa que não tinha nada a ver. É um argumento muito frágil. Tá? Por que eu digo que é frágil? Porque quando os soldados chegam para prender Jesus, o Pedro, ele corta a orelha de um servo do sumo sacerdote. O que Jesus fez? Jesus curou a orelha daquele cara e disse, guarde a sua espada, porque quem busca a espada, pela espada será buscado. Para fechar, eu quero dizer o seguinte, algumas pessoas vão dizer assim, mas então você quer passar a mão na cabeça de bandido? Não, não quero passar a mão na cabeça de bandido. Eu já estive sob a mira de uma arma, de um assaltante, 2 vezes. E aí vai um alerta para você, que de repente está se sentindo ofendido ou se colocando contra o que eu estou falando. Como eu disse, eu sou a favor que as pessoas paguem pelos seus erros, pelos seus crimes. Todas as pessoas, até mesmo os políticos com os quais eu concordo. Até mesmo aqueles com os quais eu me identifico ideologicamente. Isso é o papel de um cristão. O cristão vai levar a mensagem da reconciliação do homem com Deus. O cristão não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Então fica aqui essa reflexão pensando no seguinte, se você se identifica com a mensagem do Cristo, que é a mensagem do ame ao teu próximo como a ti mesmo, eu quero falar essa mensagem para você numa outra forma que está nos evangelhos. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Será que você gostaria que atirassem em você quando você cometeu um erro? Será que se você der uma fechada em alguém e arranhar o carro de alguém, você gostaria que esse alguém reagisse contra você dando um tiro porque ele está carregando uma pistola e ele é a favor do uso de armas a nível pessoal? Obrigado você que chegou até aqui. Obrigado por acompanhar. Não deixe de se inscrever, tá? Não deixe de se inscrever aí, acionar o sininho das notificações. E se você não gostou, pode dar o dislike. Se você gostou, dá o seu like, faz o comentário, ajuda a gente a crescer e a alcançar aí os nossos 1000 inscritos, que é o nosso objetivo aí para os próximos 3 meses, tá? Força, bom final de ano, se cuida, a pandemia não acabou, se precisar sair, use a sua máscara, cuide dos seus, cuide da sua família. A gente se encontra no próximo vídeo.